Em entrevista coletiva antes do início da sessão da CPI da pandemia, também conhecida como CPI do Circo, o senador Eduardo Girão explicou a expectativa em relação ao depoimento do ex-ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo. Girão respondeu que a expectativa é que ele possa responder a todas as perguntas, apontando, entretanto, a parcialidade da CPI. Girão disse: "Esta CPI está pecando pela parcialidade do relator. Isso tem constrangido alguns depoentes, passado de alguns limites, em termos de abuso mesmo." O senador explicou que a conduta de alguns colegas, especialmente do relator, senador Renan Calheiros, faz a credibilidade da CPI derreter perante a opinião pública. Girão apontou outra questão que afeta a credibilidade da CPI. Outro detalhe importante: até agora não quiseram rastrear os bilhões de reais que foram enviados aos estados e municípios. O senador Girão lembrou que seu requerimento, que teve a assinatura da maioria dos senadores, está sendo ignorado. E apontou: a população não suporta mais impunidade e corrupção no Brasil. Assista. Senador, qual a expectativa do depoimento do ex-ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo? Olha, a expectativa é que ele possa responder todas as perguntas, né, como ele fez em outras oportunidades que veio ao Senado. Ele teve agora 2 meses aqui, uma sessão um pouco tensa antes dele ser desligado do governo, mas agora a gente tem a oportunidade de ouvi-lo na CPI. Eu acredito que essa CPI está pecando pela parcialidade, infelizmente, do relator. Isso tem constrangido alguns depoentes, né? Um passado dos limites em termos de abuso mesmo, no aspecto que se tenha indução de respostas, intimidação, né? O espetáculo que a gente viu do Fábio Van Garten no depoimento dele de vai prender, não vai prender, aquilo tudo faz a credibilidade da CPI derreter perante a opinião pública. E outro detalhe importante: até agora não quiseram ouvir, né, os bilhões de reais, rastrear os bilhões de reais que foram enviados para estados e municípios. E eu acredito que o mínimo de justiça é que fosse alternado isso, que é a nossa proposta. Essa CPI não quer investigar corrupção, né? E as CPIs que tiveram bom resultado para a população brasileira, um serviço prestado eficaz, foram aquelas CPIs como a CPI do Mensalão, a CPI dos Correios, a CPI do Orçamento, que rastreou esse valor que a população não suporta mais, que é a impunidade, a corrupção no Brasil. Hoje a gente vê uma blindagem, infelizmente, de gestores públicos e municipais que fazem parte da CPI, já que o meu requerimento foi assinado por 45 senadores, a maioria do Senado, mas está sendo ignorado pela comissão. E para amanhã, o que o senhor espera da possibilidade do ex-ministro Pazuello poder ficar calado? Olha, mesmo com esse habeas corpus que ele conseguiu junto ao STF, eu considero que ele possa falar. Eu espero que ele fale. Eu até entendo, de alguma forma, pelos abusos que a gente tem visto dentro da comissão, a agressividade, né, do relator, que ele, de alguma forma, queira se proteger. Mas eu espero que ele faça a mesma coisa que os outros depoentes fizeram até hoje, que ele possa responder todas as perguntas para que a gente possa fazer com que a verdade venha à tona. Mas eu repito, a verdade toda e não uma parte da verdade, já que a gente infelizmente vê aí nessa comissão um grande palanque político até agora, né, antecipando as eleições de 2022, o que não é justo, não é correto com o povo brasileiro. Se a gente não investigar os estados e municípios, essa CPI vai ficar capenga, como a gente diz no Nordeste. É o que ela hoje está representando para a população, que está vendo uma via crucis do Brasil, né? No momento que a gente tem ainda gente morrendo, irmãos e irmãs morrendo, vítimas da pandemia, gente desempregada, gente com fome, né? A gente está tratando de política partidária aqui, né? Então, assim, eu acho que a gente precisa ter muita responsabilidade com o país nesse momento, para que toda a verdade venha à tona, e não apenas uma parte da verdade. Obrigado.
Obrigado, pessoal. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado, senadora Mara Gabrilli, pelas perguntas. Eu acho que existe uma percepção extremamente superficial sobre o que nós estamos fazendo em política externa. Existe uma percepção equivocada sobre o que era a nossa política externa e sobre o que ela é hoje, né? E eu acho que é preciso ir além desses clichês de que o Brasil era um país que promovia a paz e hoje não promove a paz. Isso absolutamente não é verdade quando a gente examina os fatos, né? Então, em relação à própria Venezuela, eu acho que o que ameaça a paz que existe é um regime como o regime de Maduro, que alberga terrorismo, que loteou o país entre facções criminosas, né? Que ameaça a segurança, a paz de todo o continente, inclusive em coligação aí, às vezes com forças em outros países, como a gente tem mencionado. Então, eu acho que a gente não pode usar a ideia da paz e da atitude pacificadora como um elemento de ignorar a realidade, né? Eu digo que, né, diplomacia não é covardia, tem gente que acha que embora rime, mas não é, uma coisa completamente diferente, né? Nós temos que trabalhar com coragem, às vezes a gente se choca com interesses muito claros, como no caso da Venezuela e na América do Sul, onde há interesses políticos, econômicos por trás dessa coligação da ditadura Maduro com outros regimes políticos, com outras correntes políticas, com o narcotráfico, com o crime organizado. Essa é a verdadeira ameaça à paz, né? Então, nós estamos trabalhando com a realidade concreta, não com a realidade idealizada, teórica. O mundo não é um idílio, onde você chega, vamos ter um diálogo, que bom, vamos promover a paz, que maravilha. Isso não é assim que o mundo funciona, né? Seria bom que fosse. Então, nós estamos trabalhando pela paz agora concretamente, e não simplesmente com retórica, como era o caso antes, e tentando identificar quais são as ameaças reais à paz, né? Então, também existe um equívoco muito grande, achar que o Brasil está no mundo para intermediar, digamos, situações entre outros países, né? Ou entre outras forças. Não, nós temos as nossas posições, os nossos interesses, as nossas posições, e nos articulamos com diferentes países para promover esses interesses e esses princípios, né? Que são os princípios que estão na Constituição. Então, como eu dizia, a Constituição, e como o senhor sabe muito melhor do que eu, fala da busca da paz, fala da prevalência dos direitos humanos, fala da autodeterminação dos povos, fala de várias coisas. Estamos trabalhando por todas elas, né? Nós temos que trabalhar, não é uma opção, né? A Constituição nos manda trabalhar pelos direitos humanos na Venezuela, né? Governos anteriores que deixaram esse descalabro surgir na Venezuela, que o apoiaram, inclusive financeiramente, com perdas para o contribuinte brasileiro, são aqueles que feriram de maneira direta a Constituição Federal. O Brasil não está fechando nenhuma porta, né? O Brasil está dizendo aquilo que pensa, aquilo que é o sentimento do povo brasileiro, né? O discurso do presidente nas Nações Unidas procurou mostrar a realidade do combate ao Covid, a realidade da Amazônia, a realidade da nossa atuação em favor de novos enfoques que estão, por exemplo, contribuindo para a paz no Oriente Médio. É curioso porque muito se fala que nós não temos sido pragmáticos, né? Mas em relação ao Oriente Médio, nós estamos justamente apoiando soluções pragmáticas, diferentes, que procuram, através de novas ideias, gerar uma paz que não foi gerada ao longo de anos, mas muitas pessoas insistem em, aí sim, dogmaticamente, manter posições eternas, sem procurar soluções novas. Bem, então, nós estamos abrindo portas, inclusive para a realidade, né, para a realidade brasileira, né? Isso era uma realidade que era ignorada. O Brasil né, aparecia nos discursos das Nações Unidas apenas como um nome. Não, agora é o povo brasileiro que aparece no discurso do presidente nas Nações Unidas, com a sua essência, com a sua identidade, com seus sentimentos, né? Então, sim. Bom, só rapidamente a questão de... não é fato que a proximidade do Brasil seja com Trump e não com os Estados Unidos. Bom, isso é uma interpretação, direito da senhora, mas é o contrário. Tudo que nós estamos fazendo com os Estados Unidos, tenho certeza que é de interesse permanente para os dois países, e um governo democrata provavelmente manteria... 15 segundos.
esse mesmo enfoque, a menos que queiram, né, enfim, trabalhar contra seus próprios interesses, que eu tenho certeza que não seria o caso, né? Bem, e o que existe, assim, nós não podemos desperdiçar a oportunidade de fazer coisas com os Estados Unidos pelo fato de que o presidente atual pode perder as eleições, porque assim nós não faríamos nada nunca com nenhum país, né? Sobre a fronteira fechada com a Venezuela, é uma decisão sanitária, é uma decisão que é tomada através de, enfim, coordenação entre vários órgãos desde o começo da pandemia. Inclusive as portarias são de responsabilidade de outros órgãos e não diretamente do Itamaraty. Então, eu não queria aqui comentar diretamente a portaria que a senhora mencionou, né, porque não foi diretamente da nossa responsabilidade, mas vou pesquisar mais a respeito para lhe mencionar essa portaria. Agora, o fato de que nós não estamos demonstrando solidariedade pelo povo venezuelano, no caso específico, me parece completamente equivocada, né? Estive lá já pela segunda vez, tive a oportunidade de visitar Roraima, estive na Operação Acolhida, aquilo é uma demonstração claríssima de solidariedade. Então, o fato de que tivemos que fechar a fronteira durante a pandemia, né, acho que não anula tudo que nós estamos fazendo por esses mais de 200 mil venezuelanos, com sacrifício, inclusive, do contribuinte brasileiro, né, com apoio de organismos internacionais, internalizando as pessoas, né. Eu acho que dizer que o fato da fronteira estar fechada por razões sanitárias é ignorar completamente de quem nunca viu realmente a realidade dos venezuelanos que chegam lá e o carinho e a atenção com que eles são tratados pelo governo brasileiro. Eu acho que assim é um sofisma realmente total e não corresponde de forma nenhuma à realidade. Senadora Mara vai querer fazer mais alguma consideração? Tá, sim. Sim. Só queria relembrar